Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos então abrir o livro na página 349 para fazer a correção do exercício do capítulo 3. Na número 1, diz o seguinte: o texto que você leu é marcado por uma intenção humorística. Dizemos tratar-se de. Então, esse exercício quer saber a que gênero textual pertence o texto que nós acabamos de ler. É uma tira? Não é. Uma piada? Embora faça rir, não é uma piada. É um causo? Também não é. Causo nós tratamos lá no capítulo 1. Uma charge? Também não é uma charge. É uma crônica. Por quê? Porque trata de situações que acontecem no cotidiano das pessoas. Então, a crônica ela tem essa característica de ser uma narrativa que aborda assuntos do cotidiano. Beleza? Número 2. Os dois primeiros parágrafos funcionam como uma introdução. Que informações ele agregam ao texto? Então, na introdução, o que acontece? O narrador primeiro esclarece o teor da história que está sendo contada. Óbvio que são histórias, né, mentirosas, não as mentiras políticas do Coronel, mas as que vinham da imaginação do Nhoquinzão. Então, no primeiro parágrafo, na introdução, ele esclarece o que é que ele vai contar, tá? Então, é isso que acontece logo na introdução. Toda vez que eu escrevo um texto narrativo, a introdução ela serve para isso, para você posicionar o leitor do que vai acontecer. Depois vem o desenvolvimento, né, os conflitos e o desfecho, mas na introdução você já deixa assim um pouco resumida o que é que vai acontecer pela frente. Vamos lá? Vamos na questão número 3. Então vamos lá. Segundo o texto, as histórias de Nhoquinzão eram acontecimentos sempre aumentativos, superlativos, e não se restringiam aos peixes, ou seja, eram exageradas. Debata com seus colegas sobre a forma como essa marca aparecia. Então tem 3 abordagens para vocês, né, responderem. Quando ele contava a morte de uma vaca ou cavalo, quando ele descrevia o filho ao se livrar de vermes e quando se formava o redemoinho. Ou seja, nessas 3 passagens, qual era a situação superlativa, exagerada que ele falava? Então vamos lá. Quando ele contava a morte de uma vaca ou cavalo, o que ele fazia? Nhoquinzão sempre exagerava nas medidas de um barranco ou de uma cacimba. Na letra B, quando ele descrevia o filho ao se livrar de vermes, e aí, ele exagerava em quê? Exagerava na quantidade dos vermes, afirmando que enchiam uma gamela. Olha só, um recipiente. Era tanto verme que enchia uma gamela, um recipiente normalmente usado para alimentar porcos. Vocês sabem que porco come bastante, né? Imagine uma vasilha desse tamanho cheia de vermes. Olha o exagero aí. Quando se formava um redemoinho, olha em que ele exagerava, afirmava que o redemoinho assoviava e carregava as galinhas pelos ares. Olha só, assoviava, dava até uma personificação a esse substantivo, ou seja, dava uma característica humana ao redemoinho. Olha o quão exagerado era essa questão. Certinho? Vamos para 4, então? Questão de número 4. A expressão um dia insere a ação narrativa, ou seja, mostra que vai começar, né, a uma transposição de tempo aí, quando eu uso o advérbio. Um dia, certo dia, eu mostro ao meu leitor que eu estou mudando ali o tempo da narrativa também, o momento da narrativa. A expressão um dia insere a ação da narrativa, o que de fato acontece na história. O que de fato acontece na história? É uma pergunta no final, tá, gente? Desculpa. E aí, o que acontece?
Acontece que seu Januário chega ao sítio de Nhoquinzão, começa a contar mais uma ou algumas de suas histórias fantasiosas. Então, quando ele insere essa expressão um dia, ele está mostrando que algo vai acontecer, tá? Há uma mudança aí na narrativa. E a mudança é exatamente a chegada de seu Januário para ir contar as histórias, né, fantasiosas dele. Certinho, acertando tudo. Número 5. Considere o seguinte trecho. Aproveitando a inspiração do cardápio, Nhoquinzão se estendeu numa conversação sobre rolinhas. No seu sítio havia esses bichos por quase tudo quanto era lugar. Cada árvore tinha mais de 40 ninhos. Tudo quanto era oco, tronco e até cacho de banana estava cheio de fiótico. Contava como eram feitos os ninhos e como as rolinhas se ajudavam mutuamente. Quando uma terminava o seu, ia ajudar a outra que estivesse em precisão. Cada uma botava de dúzia e meia. Cada uma botava de dúzia e meia de ovinhos. E os galhos vergavam de tanto peso. Quando nasciam os fiotes, o mais forte já saíam voando para dar lugar aos mais fracos. Uma coisa linda de se ver. Olha, né? Coisa linda de se ver. Então, na letra A, diz o seguinte: trata-se de um parágrafo em terceira pessoa. O narrador fala sobre o Nhoquinzão. Pode-se afirmar que só a fala do narrador aparece no parágrafo? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que só a fala do narrador aparece? Realmente é um trecho que ele fala em terceira pessoa. O narrador apresenta as descrições do Nhoquinzão, explica o que o personagem fala, mas há vários momentos do texto que as falas se misturam. Não tem só a fala do narrador nesse trecho, tá? Observem que ele usa diminutivo de bichinhos, rolinho, ovinho, as palavras em itálico mostram, né, a aproximação do leitor da linguagem do personagem. Letra B. Algumas palavras do texto estão em itálico, certo? Por que essa sinalização foi empregada? E aí? Por que vocês acham que isso aconteceu? Já até dei a resposta, né? Primeiro, que se aproxima do leitor, e segundo, que mostra a transcrição da linguagem popular. Ou seja, não é assim que a fala se apresenta no dicionário, né? Que a palavra se apresenta no dicionário. É como ele fala, tá? Observem que no dia a dia, algumas pessoas usam falando e não falando. Se procurar no dicionário, você vai encontrar falando. Então, se você vir num texto falando, entre aspas, em itálico ou em negrito, tenha uma certeza que está ali porque é a transcrição pura da fala de alguém, tá bom? Letra C. Observe a última frase do parágrafo. É um exemplo de discurso direto ou indireto? Explique por quê. E aí? O que vocês acham? A última fala do parágrafo é um discurso direto ou indireto? É um discurso direto. Trata-se da transcrição da fala do personagem. Lembrando que o discurso direto ele é apresentado por 2 pontos, travessão, tem um verbo dicende, ou seja, aquele verbo que mostra que alguém está respondendo, falando, que é o discurso de alguém, tá? Então vamos lá, número 6. O texto afirma que seu Giniário ouvia as histórias de Quinzão com a boca aberta. Em certo momento, ele exclama: São Bom Jesus de Prapora, isso está parecendo um milagre da multiplicação da rolinha. A boca aberta de seu Giniário era admiração pelas histórias que ouvia? E aí, ele estava com a boca aberta porque estava admirado? Não, ele não tinha o costume de comer com a boca fechada. Então, era um hábito dele comer com a boca aberta. Então,
comendo, né, com a boca aberta e acenando com a cabeça para demonstrar que acompanhava a narração. Então, a boca aberta dele não era porque estava admirado, e sim porque era um hábito dele comer com a boca, né, não comer com a boca fechada. Letra B. O que de fato causava espanto em seu geniário? A capacidade do amigo em multiplicar os números e fantasiar. Ele estava vendo que aquilo ali não era bem verdade, né? Letra C. Que efeito essa postura de seu geniário causava em Nhoquinzão? E aí? Ele incentivava o homem a exagerar e a contar ainda mais, né? E Nhoquinzão continuava lá, Nhoquinzão continuava contando lá suas histórias. Então, vamos para 7. Número 7. No final do texto, aparece novamente a expressão um dia. Um dia havia chegado a espingarda de chumbo fino e ficou esperando. Então, na letra A, o que ela indica na história de Nhoquinzão? Então, o que indica esse um dia? Um dia indica que não sabe, que não se sabe ao certo o que um dia foi, não se sabe ou não importava. Um dia era qualquer dia, né? Pouco importava o dia que na verdade aconteceu, né? Ele não informa a data precisa, tá? Ele não sabia exatamente que dia era. Na letra B, e no caso como um todo, e no caso como um todo, no caso que ele estava contando na história. A história em si é uma crônica, mas o relato do personagem é um caos. E aí? Reforça a ideia de que as histórias de Nhoquinzão são fantasiosas e aponta que será a última história a ser contada pelo homem, tá? O ponto mais alto, clímax, lembra que a gente falou lá no começo do ano, que para uma narrativa ser boa precisa ter o clímax para chamar a atenção do leitor, tá? Então esse é o momento. Número 8. Nhoquinzão relata ter caçado 499 rolinhas. Discuta com seus colegas, olha quanta rolinha ele caçou, gente. Trata-se de um número absurdo para o caçador? E aí? Não seria absurdo um caçador afirmar que caçou 499, por exemplo, em um mês ou durante toda a vida, né? Se fosse um dia, seria absurdo. Letra B. Por que na história esse número ganha tanta proporção? Por que vocês acham que isso acontece? No texto, o número é exagerado por conta do espaço de tempo do modo de caça. Então, como eu disse anteriormente, se ele tivesse dito que caçou essas rolinhas em um mês, em um ano, durante toda a vida dele, beleza. Mas, pelo espaço de tempo e o modo da caça, passou a ser o quê? Exagerado. Nhoquinzão teria pego todos os pássaros com um só tiro em um único momento. Aí passa a ser, né, absurda essa contagem, esse número aí. Então, número 9. Estamos quase acabando, hein, galera? Por que ele se irritou com a sugestão? Desculpa. Nhoquinzão se recusou a mudar em sua história o número de 499 para 500. Por que ele se irritou com a sugestão? Por que você acha que ele se irritou quando sugeriu que mudasse para 500? Porque alterar o número de sua história seria mentir e pôr a perder toda a credibilidade de sua narrativa. Então, ele quis colocar um número, né, que não fosse exato, para dizer que estava falando a verdade. Se ele botasse muito redondinho, assim, 600, 1000, né, ficaria mais evidente ainda que era mentira. Já era um caos que ele estava contando, ou seja, já estava exagerado. Se ele bota um número redondo, ia ficar complicado. Letra B. De que forma esses números desencadeiam o humor
do texto. O que vocês acham? De que forma? A diferença é mínima, um a mais, um a menos, não faria diferença no exagero, que a história já configurava. Então, assim, já o humor já está no fato de ter sido 499, tá? Então, falar 498, 500, 501 não ia fazer diferença, né? Então, o exagero, na verdade, o humor está em ser muitas rolinhas, com um tiro só, tá? Isso aí é que causou o humor na história, na verdade. E, para finalizar, a questão de número 10, nós temos aí um quadro em que você precisa relacionar situações de costumes do interior, tá? Olhar lá no texto e tirar do texto costumes que são do interior de qualquer cidade. Então, nós temos aí o costume e você precisa tirar que passagem indica esse costume. Então, primeiro, ao receber um convidado de surpresa para o almoço, o que se faz? Segundo, né, costume de pessoas do interior, põe-se mais água no feijão. Letra B. Ao receber um convite para comer na casa do outro, o que se faz? Deve-se recusar e só aceitar com a insistência. Não só no interior, né, gente? Papai e mamãe fala isso pra gente, fala também para vocês, né? Para não ficar aceitando logo de primeira comida na casa alheia, né? Eu falo isso para minha filha. Ao tratar pequenos problemas de saúde, como lombrigas, o que se faz? Hoje em dia a gente pega, né? Vai à farmácia, compra um remédio, vai ao médico, ele dá uma receita, você vai lá e compra um comprimido. Mas, no interior, busca-se uma receita caseira baseada no uso de ervas e produtos naturais de conhecimento da comunidade. É isso, esse é um costume do interior. Vamos lá. O super desafio ficou para vocês, como atividade para vocês me entregarem, né? Tem uma galera ainda que ainda não devolveu o trabalho, não devolveu a atividade. Depois eu entro em contato no privado, tá bom? Em relação à correção do capítulo 3, é isso, galera. Um beijo grande, enorme no coração de vocês. Nós vamos falar no próximo episódio, no próximo capítulo, sobre o capítulo 5, que aborda fotoreportagem, tá bom? Tchau, galerinha!